Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu vou falar para vocês hoje sobre a estrutura lógica dos textos acadêmicos. Tem uma estrutura, gente, lógica de organização dos textos acadêmicos. Quando a gente pensa em texto, vocês vão resgatar um pouco aqui do que eu estou dizendo, do conhecimento da escola. Lembra quando a gente estudou na escola tipologia textual? Eu vou explicar. E gênero textual? Então, é importante fazer essa diferenciação. Lá, quando a gente estudou, a gente teve aula de redação, por exemplo, os professores ensinaram para a gente que existem as tipologias, né? E aí a gente pode pensar, por exemplo, na dissertação, na descrição, na narração, na argumentação. Quando eu falo dissertação aqui, não confunda essa dissertação ligada à tipologia com a dissertação do mestrado, né? Não confunda, quando eu estiver falando de estrutura de texto, tese, o nome tese, para se referir a uma categoria ali ligada à lógica organizacional de um texto, com o gênero, que é a tese de doutorado. Então, existem tipologias, né? E existem gêneros. O gênero é um texto dentro de um contexto. Então, na academia, a gente tem o artigo, a dissertação, a tese, são gêneros. Eles se referem a produções ali ligadas ao mestrado, ao doutorado. E para o caso da tipologia, você encontra as tipologias dentro desses textos. Mesmo que a mais comum, a mais proeminente, seja a dissertação. É muito mais comum encontrar a dissertação dentro de textos acadêmicos, essa tipologia. Então você encontra a dissertação dentro da dissertação, dentro da tese, do artigo, é isso que eu estou dizendo. Mas existem outras tipologias também que são inerentes à estrutura lógica ali dos textos acadêmicos. Eu vou trazer aqui algumas para vocês. Por exemplo, lá na dissertação, né, que é a mais comum, os autores apresentam, a gente tem aquela estrutura, gente, uma tese, e eu não estou falando aqui da tese de doutorado, gênero tese, né, eu estou falando de estrutura textual, você vai se recordar disso lá da escola. E defendem essa tese com base em argumentos e evidências. Por exemplo, um pesquisador elabora um artigo acadêmico e aí ele propõe uma nova teoria ali sobre a origem de alguma coisa e sustenta com dados ali, observações, análises detalhadas, né? Na tipologia de descrição, embora menos evidente, você pode perceber essa tipologia nos artigos de ciências naturais, por exemplo. Então, os pesquisadores escrevem experimentos, procedimentos e características ligadas ali à observação, à atividade do pesquisador. Essas descrições, elas são fundamentais para que outros cientistas possam reproduzir esses experimentos. Isso daí pode ser mensurado ali no texto acadêmico, gente, embora menos evidente, né, nos gêneros produzidos. A narração, é complicado, né, pensar em narração. Eu sempre trago crítica, trago essa crítica para os meus clientes de que o texto acadêmico, inclusive em relação a tempo verbal, a gente tem que tomar cuidado para não banalizar algumas características estáveis desses gêneros com algumas características de outros gêneros que não são científicos e que não se alinham ao discurso científico, né? Eu, inclusive, faço uma crítica à narração, mas aqui agora eu estou trazendo a narração como parte dos gêneros acadêmicos. Então, você pode observar a narração principalmente em pesquisa qualitativa ou relatório de campo. As pesquisas qualitativas têm essa abordagem mais subjetiva, né? Ligadas à qualidade, o que é subjetivo ali. Então, isso está muito ligado à maneira de fazer pesquisa, ou seja, à metodologia científica. Um antropólogo, gente, por exemplo, ele pode usar a narração para descrever a experiência de interação com uma comunidade. E isso pode aparecer, esses relatos, ali em categorias, em seções, dentro de uma dissertação ou de uma tese. Isso é bem interessante. Inclusive entra como metodologia científica ali, diário de campo, por exemplo. Esses trechos podem ser apresentados no texto científico para compô-lo, né? Na argumentação, uma outra tipologia aqui, ela está muito ligada à dissertação, por exemplo, de mestrado. A tese de doutorado, ela é uma tipologia independente, né? Apesar disso.
Os textos acadêmicos usam a argumentação para sustentar tese, refutar o objeto, construir o raciocínio mais sólido. No ensaio acadêmico, a gente pode argumentar, com base nas citações de autores, contra ou a favor de uma política pública, por exemplo, com base numa evidência e lógica, né? Não é uma argumentação ali, vozes da nossa cabeça. Aí surgem as citações, por exemplo. Na tipologia de exposição, apresentam-se informações. Isso é usado, por exemplo, em partes introdutórias, na seção de metodologia, nas discussões dos resultados. E aí os autores, os pesquisadores, né, nessas sessões, eles descrevem os fatos, os conceitos, procedimentos, né, sem explicitar ali a argumentação. Essas tipologias, gente, elas se mesclam no texto. A gente não pode pensar assim, não é aquela coisa de dar nome aos bois que a escola propõe. Os gêneros textuais, os textos na universidade, eles são híbridos, eles se constituem a partir de características de outros textos. É por isso que, por exemplo, lá na graduação, tem gente pedindo um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso, em formato de artigo científico. E o TCC tem uma estrutura diferente do artigo. Então, é por isso que você vai achar estranho, em muitos casos, alguém fazer um TCC como se fosse um artigo, né? Por fim, aqui, a instrução. Porque está muito comum ali a textos manuais de laboratório, guia de pesquisa. Essa tipologia envolve orientações, assim, um passo a passo sobre como realizar uma tarefa. Então você observa isso também nos textos acadêmicos. Espero que esse áudio tenha agregado aí para vocês pensarem o texto acadêmico, para desvendarem esse texto e a característica deles. Eu me proponho aqui com esses áudios nesse canal para ficar acessível para todo mundo. Sou revisor de texto, linguista há mais de 16 anos. Reviso principalmente teses, dissertações. Se alguém quiser as minhas contribuições, que eu agregue valor ao trabalho acadêmico, gente, por meio do meu trabalho de revisão, aqui, vou deixar aqui embaixo os meus contatos. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.